Fala torcedora, meu nome é Matheus, mas vocês podem me chamar de Baú. No vídeo de hoje, tem um bom tempo que eu não posto vídeo, né? Mas agora a gente vai voltar com uma frequência maior aí de conteúdos para vocês. Mas no vídeo de hoje eu queria falar sobre o elenco do Cruzeiro. Hoje eu acordei nesse final de semana pensando bastante aí sobre o aproveitamento que o Cruzeiro tem tido na Série B, vendo alguns comentários de alguns torcedores também, eu fiquei pensando assim, pô, acho que eu preciso falar disso. Acho que eu preciso fazer uma reflexão junto com meus seguidores aí e ver o que eles acham também, se eles estão de acordo comigo ou não. Então, já deixa o like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreve no canal. É isso aí, tamo junto. Então, vamos falar aí, né, um pouquinho. Muita gente fala que o elenco do Cruzeiro é curto, realmente é curto, mas eu não sei se há necessidade desse elenco ser maior. Eu estava pensando sobre isso, sobre jogadores que poderiam chegar, jogadores que estão chegando, e eu não acho que o Cruzeiro faria uma campanha melhor do que está fazendo com outros jogadores, né, com mais jogadores, com um elenco maior. O que eu mais vi aí os torcedores falando recentemente foram sobre o Cruzeiro não pode jogar uma oitava de final de Copa do Brasil com o Pedrão na zaga, não pode jogar com lateral improvisado. Então, realmente o Cruzeiro não pode jogar com jogador improvisado, o Cruzeiro não pode jogar com o Pedrão na zaga na Série B, que é o campeonato que o Cruzeiro disputa, que é o principal objetivo do Cruzeiro na temporada. No jogo contra o Fluminense, o primeiro jogo, né? O Cruzeiro escapou de um placar maior, mas o grande problema é que o Cruzeiro não estava com o time completo, né? O Neto Moura não poderia jogar, nós não tínhamos, né, o zagueiro titular, enfim. É complicado, mas o Cruzeiro não tem como foco a Copa do Brasil. O Cruzeiro tem como foco o acesso e depois o título, né, da Série B. Então, assim, o elenco do Cruzeiro ele foi montado pelo Paulo André, pelo Ronaldo, pela comissão técnica do Cruzeiro, pensado no acesso, pensado na primeira divisão. Não para oitavas de final da Copa do Brasil. É esse pensamento que eu tive aí, né, durante o dia hoje. Cheguei aqui agora, nem troquei de roupa, já vim direto gravar o vídeo porque eu já estava com as ideias frescas aí na cabeça, né? Então, assim, você vê times com folha salarial maiores que o do Cruzeiro, né? Hoje o Cruzeiro é a terceira folha da Série B. Você vê o Grêmio com a folha de 10 milhões e não joga o que o Cruzeiro joga hoje. Por quê? Eu estava lembrando de uma entrevista de quando o Pesolano chegou no Cruzeiro, que ele não pede nomes para as diretorias que ele trabalha. Ele aponta as características nos jogadores e é responsabilidade da diretoria buscar os jogadores com a característica que ele quer. Você pode reparar aí que, tirando um ou outro jogador, praticamente toda a contratação que o Cruzeiro fez foi certa, foi assertiva, se mostrou útil com o passar do tempo, né? Até mesmo os jogadores que a torcida não gosta tanto, como o Rodolfo, o Pesolano consegue pegar esse jogador e usar ele nos finais do jogo, né, para continuar aquela pressão lá em cima, para manter a intensidade do time e garantir o resultado. O Cruzeiro, nesses últimos 2, 3 jogos aí, você pode reparar, com 35 minutos de jogo, o Cruzeiro marcando lá em cima, tentando pressionar a saída de bola do adversário. Então, eu acho isso muito, muito mais importante do que você ter um grande nome, uma grande estrela. E aí as pessoas ficam pedindo, o Cruzeiro precisa de reforço. O Cruzeiro precisa de jogador que agrega, que dê possibilidades para o Pesolano. Por exemplo, o Neto Moura é um jogador que, além de cumprir várias funções no meio campo, ele também o Pesolano precisou dele como zagueiro e ele jogou. É lógico que isso não deve ser uma coisa que deve ser usada sempre, é uma situação de emergência, mas isso mostra bastante como que o Pesolano, quando ele fala que ele busca características e não nomes, ele está certo. Ele consegue
extrair do jogador, de um jogador em mais de uma posição. O Giovani Jesus tem jogado com o Pesolano justamente porque dentro de um jogo, se o Pesolano quiser, ele consegue tirar ele da lateral direita, da ala direita, né? E colocar de zagueiro. Ele consegue, com uma substituição, ele consegue fazer 2, 3 alterações na estrutura tática do time. O Léo Paz, que é um jogador que custou 20 mil euros para o Cruzeiro, apesar que ele está se lesionando bastante, mas já se mostrou um jogador muito útil e muito versátil. Outro exemplo aí de jogadores, por exemplo, o Pesolano já testou os nossos laterais esquerdos como pontas. Então, assim, as contratações que o Cruzeiro tem que fazer e que está sendo feita é justamente para continuar dando opções para o treinador. Por exemplo, o Cruzeiro está aí para anunciar 3 contratações, né? Que é o zagueiro Luiz Felipe, o atacante, o ponta Bruno Rodrigues e o volante Fernando. Se você reparar, o Cruzeiro não está aumentando o elenco. O Cruzeiro vai repor algumas saídas. Por exemplo, o zagueiro Matheus Silva, que não deve ficar, o Pedro Castro, que é um volante, aí no caso vai vir o Fernando, né, que além de ser um jogador jovem, promissor, oportunidade de mercado, e o Vagninho também não deve ficar, e tá vindo o Bruno Rodrigues. Então, assim, o Cruzeiro entendeu o que é a Série B, a diretoria entendeu o que é que precisa ser feito, uma folha de hoje gira em torno de 2 milhões e 500 mil reais por mês, que só com o sócio torcedor praticamente já paga, né? Especula-se aí que o sócio do Cruzeiro hoje renda 2,2 milhões de reais por mês para o Cruzeiro, né? Mas a diretoria mira uma receita anual de 33 milhões com 70 mil adesões, né? Então, assim, é um futebol sustentável. O Cruzeiro não precisa de mais jogadores, e jogadores assim, estrelas, né, para o elenco, e nem quantidade. O Cruzeiro precisa de jogadores que tenham a capacidade de executar mais de uma função e jogadores que venham para fazer diferença. No caso do Bruno Rodrigues, desses 3 jogadores, eu acho que o Bruno Rodrigues eleva o patamar do ataque do Cruzeiro, justamente porque ele é o tipo de jogador que ele não dá para comparar tanto com o Jajá assim, porque o Jajá é o jogador do drible. O Bruno Rodrigues também mas é um drible visando a finalização. É aquele atacante que corta, chuta pro gol, entendeu? Não é um jogador tão agudo assim como o Jajá. Ou seja, quando a gente tiver o Jajá disponível, o Pesolano vai ter a opção de ter um jogador do drible para quebrar a marcação e um jogador do drible para finalização. É nesse objetivo que o Cruzeiro tem, na minha opinião, e que está sendo feito. E que, na minha opinião, também é o caminho certo. Então, assim, respondendo a pergunta, né, o elenco do Cruzeiro é curto, mas não precisa de mais que isso. O Cruzeiro, se tivesse um jogador aí de 500 mil reais por mês, vamos pôr o Everton Ribeiro, agregaria, mas não precisa. O Cruzeiro performa, junto com a filosofia do Pesolano, acima da média. Mais do que o elenco poderia entregar, sim, mas mérito do treinador, mérito da diretoria, que era mais cômodo manter o Luxemburgo em vez de trazer um cara que ninguém conhecia. Então, assim, eu acho que os caras sabem o que eles estão fazendo. É lógico que tivemos erros, né? Por exemplo, o caso do Vitor Roque, a gente ainda não sabe o que aconteceu, mas foi conversando com as pessoas que mais próximas do meio do futebol, eles alegam que o Cruzeiro deu uma vacilada, poderia ter renovado o contrato do jogador de outra forma antes, enfim, acontece, mas vamos ver o que vai acontecer na justiça. Porém, até aqui, o trabalho tem sido feito de uma maneira, na minha opinião, muito boa, e algumas coisas precisam ser ajustadas, como em qualquer clube de futebol, nenhum clube é perfeito. E é isso. Não pense que o Cruzeiro irá fazer contratações bombásticas nessa janela, não vai. O Cruzeiro vai repor os jogadores que não estão sendo úteis para o elenco com outros jogadores que possam vir a ser titulares
e oportunidade de mercado. E, inclusive, esses jogadores que estão vindo aí, se você reparar, são jogadores jovens, e inclusive o Bruno Rodrigues já é pensando, inclusive o Bruno Rodrigues já pensando na Série A. É um jogador de ótimo nível para a Série A. O Fernando, um jogador jovem, contrato até final de 2023. São contratos longos. Não é um jogador pensando só para a Série B, é pensando já na próxima temporada. Né? O Cruzeiro renovou com o Pessolano. Então, assim, o trabalho que está sendo feito até agora já dá tranquilidade para o Cruzeiro começar a planejar a próxima temporada. Então, o torcedor tem que continuar confiando, continuar apoiando, aderindo, sócio, indo no estádio, para o Cruzeiro voltar. E quando voltar para a Série A, aí sim o elenco, que hoje tem uma espinha dorsal, vai precisar de alguns upgrades, né? Jogadores de nível, para poder não voltar para a Série B. E também porque a Série A é um sarrafo acima. A gente viu aí que a gente teve muita dificuldade contra o Fluminense, que nem de longe é um dos melhores times da Série A, não é um dos melhores elencos. Então, vamos aguardar um pouquinho. O Cruzeiro praticamente somando 40 pontos agora com mais uma vitória. Vai precisar só de mais 22 pontos para subir. Então, assim, mesmo que faça campanha de rebaixamento no segundo turno, o Cruzeiro vai conseguir o acesso. E é isso, o Cruzeiro conseguiu, com uma folha muito inferior à que tinha, produzir muito mais. Então, continuar trabalhando com assertividade nas contratações, junto com a comissão técnica que identifica as carências do elenco, e continuar vencendo, voltar para a Série A e brigar por títulos. É isso aí, galera, tamo junto. Se você ainda não deu like, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima, tamo junto.